Podeis assentar. Eu chamo esse menininho aqui na frente. Você. Não, é menininho. Glória a Deus. As pessoas, preste atenção. Como vou fazer com este menino? Aqui são os candidatos. Primeiro, todo mundo com a mão no peito. Isso. Depois, faça de conta. Não, meu filho. Faça de conta que ele está subindo a escada. Isso. Aí ele chega perto de mim. Eu converso com ele e passo ele para o Ciro, para que ele seja mergulhado nas águas. Que façamos como Jesus fez. Podeis assentar, meu filho. Então nós já vamos começar o batismo. A banda tem que cantar bastante. Santos, me segue. Das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente deste Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele. O que por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a
para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, Filho do Espírito. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. De Israel, guarda de Sião. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Direi. Morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamar Deus presente sempre está. Para te salvar, pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E curador da dor, de ser quem tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De ser quem tu e a fé, minha Você crê que Jesus justiça é. morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O senhor crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? O senhor crê? Você crê? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Girei.
crê que Jesus morreu numa cruz para nos salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Não há. Jeová Rafa. Chega mais na frente. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Se não, diga creio. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, meu Deus, tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda Você dor. crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo governa. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Hã? Creio. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao Rei eterno, imortal, invisível. O irmão crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é digno de receber a honra. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais real, a Ele ministramos o louvor. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a glória, a força e o poder. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar?
creio, pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos rendemos aos seus pés, consagramos. Você crê que Jesus, chega mais na frente, você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Sim, não, diga, creio, pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome. Glória a Deus. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos todo o nosso ser a ti. O Senhor crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela crê, fala com a boca, creio. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou um rimador. Chega mais na frente. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Eu creio. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero me apresentar a ti. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Possas achar em mim. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coração, ser reconhecido, marcado por transformação. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua
Você crê? Não é sim, crê. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Meu filho, você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Sim, creio. Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouve a voz sincera de um adorador que separou. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouve a voz sincera de um adorador que separou e matou. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Fala, creio. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Creio. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega mais na frente. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso viver em Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Não, diz creio. Diga creio. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Creio. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Fala, creio. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu nasci, homem, Jesus, meu prazer é ti. Glória a Deus. Receba a graça, receba o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque eu nasci, homem, Jesus, meu prazer é ti. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Você crê que Eu mergulho morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aumenta, Senhor. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para te salvar, pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas peço que Glória a Deus! Batiza Jesus, teu Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver.
Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meu Senhor, meu Senhor. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus sabe viver onde estiver, naquela. Crê que Jesus morreu na cruz para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo dos santos, em todo lugar, não sabe viver. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Crê? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Chega mais para frente. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o Você crê que Jesus sobrenatural. morreu numa cruz para te
te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Pela confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confiança e confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega mais na frente. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho de Deus, esteve entre nós, trazendo o seu reino. Fica mais na frente. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória do Pai. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pão vivo do céu, o Cordeiro de Deus, Salvador. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te
salvar. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justiça e paz e alegria andou entre Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nada a temer. Eu estou contigo, sou teu amigo, teu esconderijo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos pés da cruz me encontrei. Glória a Deus. Arramba, lava, 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 lava. Aleluia! Aleluia!
que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê. Pela tua confissão eu te batizo. Foi batizado com o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-me aqui, rendido estou. Você crê, minha filha, que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu respirar, meu viver. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-me aqui, rendido estou. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-me aqui, rendido estou. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Ramalabarabai. Glória a Jesus. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Sim. Diga, creio. Eu creio. Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar?
pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz em mim o teu querer. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ai, Jesus batizando com o Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Você crê? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. No trono de louvor, a ti fazemos o trono de louvor. Agora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Jesus, e tome o seu lugar. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A senhora crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Crê? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, sincronização. Morreu numa cruz para te salvar. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estás no meio de nós, te exaltamos Você crê? com louvor. Para te salvar, pela tua confissão eu te batizo, em nome do Pai, do Filho. A ti fazemos o trono de louvor. A ti fazemos o trono de Morreu numa cruz para te salvar, pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, e tome o seu lugar. Oh, vem Jesus, e tome
crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, vem Jesus e tome o céu. Crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Crê? Crê? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhora, crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus morreu numa cruz para te salvar. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para te salvar, pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus morreu numa cruz para te salvar, pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus morreu numa cruz para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus morreu numa cruz para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Receba a graça, receba o batismo. Glória a Deus. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Morreu numa cruz para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A senhora crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu nos criaste. Senhora, crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma honra
salvar. Crê? Creio. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante as mãos para o grande eu sou. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvar. Levante as mãos. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Que era e que és e que há de vir. Levante as mãos. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus.
Glória a Deus. Esta obra é de Deus e ela não pode parar. Jesus Cristo pode vir hoje. Que desculpa você vai dar? Agora eu quero perguntar: quem não se batizou hoje, mas quer se batizar no primeiro batismo de 2016, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que vai batizar no batismo próximo, vem aqui na frente. Quem ainda não é batizado e ficou triste porque não batizou hoje, ah, que beleza! Chega mais aqui, amor. Aleluia. Aleluia. Mais alguém das galerias, a obra de Deus, ela cresce a cada dia mais. Agradeço de coração a igreja, agradeço os obreiros, que têm sido uma bênção ao meu lado. E Deus tem nos guiado, cada um trabalha com a sua sinceridade. Quantos tem? 16, mas eu quero mais. Tem mais. 17. Eu quero 20. Mais alguém? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quantos tem? 21. Mas eu quero mais. Irmãos, a volta de Jesus está aí. Corre para os braços dele, porque é muito triste os que ficarão. A Bíblia diz que é como os montes que caem sobre as pessoas que ficam, e eles pedirão que os montes caia sobre eles, mas não há mais morte. A salvação é hoje. Mais alguém que quer aceitar Jesus? 23. Alguém que quer aceitar Jesus? Jesus abençoa essas 23 pessoas que vão. 26. Sejam amparadas por Deus, que o inimigo não tire da sua mente o desejo de batizar, que é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, abençoa todos. Dá a tua bênção. Amém. Os que batizaram no último batismo, o penúltimo, que foi o terceiro mês atrás, tem que revalidar o cartão de membro. E esses aqui que se batizaram hoje, também tem que revalidar. Eles recebem o cartão e já revalida para o ano 2016.
Glória a Deus. Dia 5, teremos o congresso de homens. Aleluia. E eu espero que Deus dê graça do céu para que esta igreja marche maravilhosa. Aleluia. Quem quer começar uma série de domingo, levante a mão. A série de 7 orações. Quem vai receber a segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima? Bondoso Deus, cuida da tua igreja, pelo sangue de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus. Eu quero chamar os obreiros aqui na frente. Eu quero orar por você. Os obreiros, venham aqui na frente. Não deixa. Glória a Deus. Põe a mão no coração. E eu também ponho a minha mão no coração. Muitos foram batizados com o Espírito Santo na hora do batismo. Jesus abençoa os teus servos, abençoa o ministério deles, dá o crescimento na obra e sustenta pela tua divina misericórdia. Que haja bênção, que haja paz, que haja união. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos. Domingo teremos a Santa Ceia. E segunda-feira, reunião de homens e de mulheres. Batizamos 160.